Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado aos músicos. Daqui a pouquinho eu volto a chamar vocês. Eu creio que essa tarde, eu creio que essa noite também, para aqueles que estarão cultuando à noite, é um momento especial para a nossa igreja. Nós temos durante muito tempo sinalizado, de certa forma temos recebido, poderia parafrasear o capítulo 1 de Hebreus, palavras muitas vezes e de muitas maneiras, através de profetas, de homens e mulheres de Deus, que têm nos avisado, que têm nos antecipado a respeito das coisas que estão acontecendo na nossa região, das coisas que estão acontecendo na nossa igreja. Creio que não foi por acaso, não foi também combinado, que nós cantamos essa música que fala sobre um novo capítulo, que fala sobre um ciclo que se fechou, que fala sobre um som dos céus que está sendo sinalizado, porque Deus está soprando sobre a nossa cidade e sobre a nossa igreja uma nova estação. É fácil de perceber isso. Você não precisa ser uma pessoa tão espiritual assim para entender que algumas coisas diferentes estão acontecendo nesse lugar. De alguma forma Deus está nos esticando. De alguma forma Deus está alargando as nossas tendas. Há alguns meses atrás eu passava no condomínio onde eu moro e eu via uma árvore que cresceu muito. E aquela árvore tinha um anel de concreto ao seu redor. Aquela árvore cresceu tanto que aquele anel de concreto começou a se rachar e começou a se romper. E o Senhor falou comigo: exatamente isso é o que está acontecendo com a igreja. A igreja está crescendo e a estrutura que existe hoje não é suficiente para segurar, para organizar, para conter o que eu vou fazer nesses próximos dias. Novas estruturas precisarão ser criadas. Quando nós falamos em novas estruturas, não falamos apenas de uma ampliação física, não falamos apenas de mais equipamentos e mais tecnologia na igreja, ou de mais salas, ou de mais estacionamento, ou de mais cadeiras. Nós falamos de estrutura de liderança, nós falamos de pessoas, nós falamos de uma mentalidade mais larga, nós falamos de redes maiores para poder receber a pesca que o Senhor tem garantido, a colheita que o Senhor tem garantido para as nossas vidas. Muitas vezes, quando falamos em tempo de colheita, nós temos uma interpretação errada do que realmente significa uma colheita. Porque quando pensamos em Deus trazendo uma colheita para as nossas vidas, nós pensamos que colheita é um momento onde a gente não trabalha, onde a gente não faz nada e a gente só vê as coisas acontecendo e Deus agindo ao nosso favor. Mas se você conversar com alguém que trabalha na agricultura, alguém que trabalha com algum tipo de plantação, essa pessoa vai dizer para você que, na verdade, o tempo de colheita dá mais trabalho do que o tempo da plantação. De fato, dependendo das colheitas que a gente está trabalhando, você precisa contratar mais pessoas. Você precisa contratar funcionários sazonais para trabalhar somente na colheita. Porque colheita é uma estação de muito trabalho. Crescimento significa trabalho. Colheita significa trabalho. Avivamento significa trabalho. Avivamento não é só um momento onde Deus está fazendo as coisas e nós estamos assistindo. Avivamento é um momento onde nós vamos precisar repensar a forma de fazer um ministério, repensar a forma de cuidar de pessoas, repensar a forma de alcançar pessoas, e Deus está fazendo isso conosco. Há uma estrutura que está se rompendo. Nós ministramos no domingo passado, e se você não ouviu essa mensagem, eu te recomendo a ouvir na internet, que esse tempo é um tempo onde o Senhor está mudando a nossa prosperidade, como as torrentes do Negueb. Aquelas torrentes que vêm nos desertos do sul de Israel, que vêm das montanhas do alto e de repente mudam, transformam uma paisagem completamente seca em uma paisagem que floresce, em uma paisagem que dá frutos. Deus está derramando de um avivamento sobre essa igreja. E é importante que muitas coisas nós possamos reviver, nós possamos relembrar. Primeiro, porque eu sei que muitas pessoas novas estão chegando a esse
nesse lugar. Então talvez para alguns, quando nós falemos de capítulo 2, você nem sequer entenda exatamente de que se trata. Talvez para alguns capítulo 2 seja apenas a construção de uma nova sede para a nossa igreja. Também porque mesmo aqueles que já ouviram, precisam ouvir novamente algumas verdades. Uma igreja que não entende a sua história, é uma igreja que está fadada a repetir o seu passado, repetir as coisas que não deveriam estar repetindo, repetir os erros que não deveriam estar repetindo. E querido, quando nós não estamos obcecados, num bom sentido, com uma visão, nós estamos condenados a repetir continuamente o nosso passado. Mas eu quero ser daqueles, como o apóstolo Paulo, que chegou diante do rei Agripa e disse: olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu quero ser daqueles que estão tão apegados ao seu futuro, que estão alimentando tanto o seu futuro, que vão deixar o seu passado morrer de fome. Eu quero ser daqueles, não que vão estar olhando somente para uma história. Já conversei com algumas pessoas, e algumas pessoas chegaram para mim e disseram: olha, mas a gente tem uma história, a gente tem um legado, o que é que você tem? E eu disse: olha, eu tenho um futuro. Você tem um passado, glória a Deus por isso, celebre esse passado. Mas querido, nós não estamos aqui para criar apenas um monumento. Nós estamos para gerar um movimento de Deus nesse lugar. Não estamos apenas aqui para celebrar aquilo que Deus já fez. Nós estamos aqui para gerar expectativas naquilo que Deus ainda vai fazer. O passado não é só para trazer para a gente uma nostalgia, para trazer para a gente aquele sentimento de estar vivendo lá. Porque o lugar mais perigoso de se viver se chama passado. Tem pessoas que por excesso de passado não conseguem enxergar o seu futuro, não conseguem enxergar o que Deus está trazendo para elas. E o Senhor quer sim que nós lembremos. Por isso que a Bíblia é cheia de memoriais. A própria ceia é um memorial da morte e da ressurreição de Jesus. Mas o propósito desses memoriais não é que você fique lá habitando no passado, não é que você fique criando teia naqueles bons e velhos tempos da sua vida. Porque o livro de Eclesiastes diz que ninguém em sabedoria diria por que os dias anteriores foram melhores. Não é sábio dizer isso, porque os melhores dias da sua vida estão à frente. As melhores coisas que Deus vai fazer na sua vida ainda vão acontecer. Eu lembro de um arquiteto, a gente já falou isso algumas vezes na igreja. Perguntaram para esse arquiteto famoso, com grandes obras, qual foi a melhor obra que ele já fez. E ele olhou para aqueles entrevistadores e disse: minha melhor obra é a próxima. Eu vou dizer para você quais são os melhores dias da sua vida, são os próximos. Nós estamos num ano do extraordinário. Eu vou dizer para você quais são as maiores coisas que Deus já fez na sua vida, é o que Ele vai fazer. Aleluia! Eu estou falando com aqueles que estão com expectativa de viver os melhores dias da sua vida hoje. Aleluia! Talvez você possa dizer: pastor, mas o mundo está indo de mal a pior. Só que você está nadando contra o sistema do mundo. Aleluia! Você já foi resgatado desse sistema. A Bíblia diz que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. No livro de Salmos, capítulo 115, versículo 14, ele diz: o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Cada vez mais. Esse é o plano de Deus, cada vez mais para a minha vida, cada vez mais para a sua vida. E ele diz: a vós e a vossos filhos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que os seus filhos vão chegar onde você nunca conseguiu chegar. Que os seus filhos vão fazer o que você nunca conseguiu fazer. Vão ter o que você nunca conseguiu ter. Porque o plano de Deus é que uma geração conte a outra geração os feitos do Senhor. De geração em geração, as coisas vão aumentando em Deus. O propósito de Deus num avivamento não é que uma geração carregue um avivamento que seja esquecido por outra geração. Mas aquele bastão precisa ser passado, precisa ser ampliado. Coisas maiores estão
para acontecer. Sabe, Deus tem uma mensagem nessa tarde para você. O Senhor começou a tratar isso no meu coração e eu quero falar literalmente sobre comunicação. A gente vai explicar um pouco mais isso, você vai entender melhor essa mensagem daqui a pouco. Mas eu quero falar aqui sobre o real motivo, ou alguns motivos, que fazem com que a gente possa ter um atraso de comunicação. Que façam com que a gente possa ter um delay. Quem trabalha em mídia, ou quem trabalha com tecnologia, ou quem trabalha em música, pode entender esse termo que eu estou falando. Se você usa a internet, nós dizemos que um delay está acontecendo quando a velocidade de conexão que você precisa para carregar aquele vídeo, para carregar aquele arquivo não é suficiente. Você quer mais velocidade, aquilo está atrasando. Na música, às vezes, o delay pode ser até algo positivo. Pode ser usado como um efeito, um instrumento, ele atrasa o sinal que ele manda para que a música possa ter um pouco de eco, para que a música possa ter algum defeito. Mas sabe, quando Deus manda uma mensagem para as nossas vidas, o propósito dele não é que haja um delay. Não é que haja um atraso naquilo que Ele está nos comunicando. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero trazer também uma perspectiva da história desse capítulo 2. Como eu falei pela tarde, na verdade no comecinho da manhã até a tarde, nós estamos entendendo o processo que Deus tem com a humanidade na Bíblia. Nós fizemos uma mensagem chamada de Jardim à Cidade. E é interessante olhar para essa mensagem, porque Deus começou a história do homem num jardim, o jardim do Éden, mas Deus terminou a história do homem numa cidade, a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém era o Éden finalizado. Lá estava a árvore da vida, lá estava o rio da vida, lá estavam todas as coisas que haviam no Éden. Isso traz para a gente uma mensagem, isso traz para a gente um ensinamento de que o ambiente onde Deus nos plantou para produzirmos e para protegermos é um ambiente que precisa ficar melhor ao longo do tempo. Seu bairro é melhor pelo fato de você estar morando nele? Sua família é melhor ao longo do tempo pelo simples fato de você fazer parte dessa família? Sua igreja é melhor ou pior por causa da tua presença como membro dela? Sua cidade é uma cidade melhor ou pior porque você é um cidadão dessa cidade? Nós temos uma responsabilidade em Deus de produzir no ambiente onde nós estamos. Nós temos uma responsabilidade em Deus de melhorar o ambiente onde Ele nos plantou. E eu quero contar um pouco a história desse ambiente da Igreja Verbo da Vida em Petrolina. Quantos aqui são felizes de fazer parte dessa igreja? Quantos têm sido alimentados nesse lugar? Quantos têm crescido nesse lugar? Nós começamos há cerca de 17 anos atrás como igreja. Eu estou pastoreando aqui há cerca de 7 anos, tivemos 10 outros anos com mais 2 pastores. E começamos em uma garagem de 30 metros quadrados. Começamos com alguns adolescentes, começamos com poucas pessoas, menos de 20 pessoas. E hoje nós estamos indo para um espaço de 30.000 metros quadrados. Esse espaço já está comprado, é onde vamos construir a nossa sede, é onde vamos construir um espaço para mais de 5.000 pessoas, é onde vamos construir a sede da nossa ONG Movimento, é onde vamos construir a sede do Maximize para desenvolver cada vez mais líderes cristãos no Brasil e no mundo. Agora, querido, é importante que você entenda todo esse processo. Porque se nós não entendermos essa história, se nós não entendermos o porquê daquilo que nós estamos fazendo, nós não vamos avançar para os próximos passos que Deus tem para a nossa vida. Eu falei pela manhã que nesse processo de transformar um jardim em uma cidade, muitas vezes nós queremos o benefício de um ambiente, mas nós não queremos os processos que fazem com que a gente possa produzir esses benefícios onde a gente está. Em outras palavras, muitas vezes nós gostamos da sombra de uma árvore. Todo mundo gosta de uma sombra, mas nem todo mundo gosta de plantar uma semente. Todo mundo fala sobre o meio ambiente e diz como a gente deveria ter mais consciência ambiental, mas muitas dessas pessoas nem sequer conseguem jogar um papel em um lixeiro.
Todo mundo fala de como não deve haver corrupção na nossa nação, na nossa política, de como as lideranças do nosso país deveriam ser mais sérias, mas muitas vezes a gente não tem a coragem nem de individualmente respeitar uma fila. Nas pequenas coisas nós falhamos e nós queremos que todos os outros não falhem nas coisas maiores. Há uma responsabilidade. E eu vou te dizer uma coisa, querido, cada vez que a sua igreja tem dado um passo de fé, cada vez que a sua igreja tem avançado para uma conquista a mais, isso tem acontecido porque pessoas não apenas têm procurado o desejo de desfrutar de uma sombra, porque a igreja é como uma árvore. O próprio Jesus comparou o corpo de Cristo a um pé de mostarda que começa com uma semente pequenininha, mas depois se transforma numa grande árvore que dá sombra para muitas pessoas. E cada vez que a sua igreja tem aumentado a sombra, é porque pessoas têm se esforçado para entregar do seu tempo, para entregar da sua vida, para entregar dos seus recursos, para entregar do seu talento, para que essa visão possa acontecer. Cada um de nós, de uma forma ou de outra, faz parte dessa visão. Cada um de nós, de uma forma ou de outra, faz parte desse processo. Eu falei um pouco há alguns meses atrás, no finalzinho de agosto para o começo de setembro, nós finalmente assinamos o contrato de compra do terreno onde vai funcionar a nova sede da nossa igreja, a nova sede regional aqui do Verbo da Vida em Petrolina. Nós anunciamos isso na igreja, nós fizemos uma grande festa. Eu acredito que muitas pessoas estavam nesse momento, no culto visão, onde nós anunciamos tudo aquilo. Nós estávamos olhando para um terreno que tinha um valor de mercado de 18 milhões de reais. Naturalmente falando, nós estávamos olhando para algo impossível. Naturalmente falando, nós estávamos olhando para algo que poderia acontecer daqui a 1, daqui a 2, daqui a 3 décadas. Mas não agora. Só que nós tínhamos uma mensagem da parte de Deus. E é importante entendermos a importância de nós não atrasarmos a mensagem de Deus para as nossas vidas. Sabe, a Bíblia fala no Antigo Testamento, eu não vou ler algumas passagens para ganharmos tempo, que dentre os soldados de Davi, havia um grupo específico que me chama muita atenção. E esse grupo eram os heróis da tribo de Issacar. A Bíblia diz que esses da tribo de Issacar eram pessoas que entendiam os tempos e as estações. E aquilo que o Senhor desejava fazer em cada época. Sabe, nós precisamos de pessoas que conseguem entender os tempos e as estações. Eu pergunto para você, você consegue entender o tempo e a estação que a sua nação está vivendo? Você consegue entender o tempo e a estação que Deus tem para a sua família, que Deus tem para o seu ministério, que Deus tem para o seu trabalho, que Deus tem para a sua vida pessoal? Muitas pessoas estão vivendo em total assincronia com a mensagem que Deus trouxe para cada uma delas. E é por isso que eu quero falar um pouco sobre esse delay. É por isso que eu quero falar um pouco sobre esse atraso. Porque, querido, sem querer ofender você, mas às vezes a verdade do Evangelho pode nos ofender. Jesus, certa vez, andou com os discípulos de Emaús. E depois de uma longa conversa com eles, depois de expor que o Messias precisava sofrer e depois ressuscitar em sua glória, ele diz: ó nécios e tardos de entender tudo o que a lei e os profetas diziam. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tem um delay na cabeça de vocês. Tem um atraso na cabeça de vocês. Vocês estão ouvindo uma mensagem, mas vocês estão querendo aplicar essa mensagem fora do contexto. E eu vou te dizer uma coisa, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas toda palavra profética, toda mensagem da parte de Deus tem um prazo de validade. Diga comigo, toda palavra de Deus, para a minha vida, tem um prazo de validade. Eu lembro uma certa vez que conversava com um pastor, e ele nos visitou, passou um tempo conosco, e ele falava sobre uma profecia que haviam dado para ele,
que ele deveria ir para um lugar específico, começar uma obra naquele lugar. O problema é que aquela profecia tinha sido dada há 20 anos atrás. E aquela pessoa não foi fiel àquela instrução. Aquela pessoa seguiu caminhos diferentes. E ela achava que se ela simplesmente voltasse para aquele lugar e tentasse aplicar aquela profecia que recebeu há 20 anos atrás, as coisas iriam automaticamente dar certo para ele. Agora veja que interessante. A Bíblia fala sobre Abraão e Isaque. Em Gênesis, no capítulo 22, havia uma palavra para Abraão. A palavra para Abraão foi que ele deveria subir a um monte, onde ele iria oferecer o seu filho Isaque como um sacrifício. Aquela era a palavra, aquela era a mensagem, aquela foi a palavra profética que ele recebeu. Agora, quando ele chegou no topo daquele monte, aquela palavra profética expirou a sua validade. E quando ele chegou lá, a palavra agora era outra. A palavra para ele foi que havia uma provisão, que havia um cordeiro que deveria ser oferecido. Agora eu fico me perguntando, se Abraão não tivesse obedecido aquela primeira palavra, será que em algum momento da vida dele, ele teria consciência, ele teria noção que lá no alto da montanha ele receberia uma outra palavra e ele não precisaria sacrificar o seu filho? Muitas vezes, porque nós não estamos entendendo o tempo da mensagem, nós olhamos para aquilo que Deus está falando e nós pensamos, Deus está exigindo demais de mim. Deus está exigindo algo que eu não consigo dar. Deus está exigindo algo além da minha capacidade. E pensamos, talvez isso que Deus esteja falando agora seja para um tempo posterior. Talvez eu não deva dar algum passo de fé, mas toda instrução que Deus nos dá é uma instrução de rompimento nas nossas vidas. Todas as vezes que Deus fala alguma coisa para você, se você procurar lá no fundo mesmo, você vai perceber que você não tem capacidade de fazer. Você vai perceber que você não tem o dinheiro para fazer. Você vai perceber que você não tem sabedoria para fazer. Você não tem pessoas suficientes para fazer. E por que Deus está falando? Alguém pode chegar para mim e dizer, pastor, Deus pediu para eu fazer isso, mas eu olho para mim e eu não vejo capacidade. Eu acho que Deus errou no tempo. Eu acho que Deus escolheu a pessoa errada. Eu acho que não é de Deus, porque eu não me vejo capaz. Deixa eu te dizer de uma outra forma, se você se visse capaz, não precisava Deus dizer para você, você mesmo fazia. O fato de Deus estar chamando você para fazer algo que você não se sente capaz, não é um indício de que talvez não seja Deus falando. Na verdade, é uma comprovação de que é o próprio Deus falando. Porque toda instrução de Deus nas nossas vidas é uma instrução de rompimento. Ou em outras palavras, Deus sempre chama você para fazer algo que você só fica pronto quando começa. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco sobre isso. Aleluia. Deus sempre te chama para fazer algo que você só fica pronto quando começa. Vinde após mim, ele disse a Pedro, e eu o farei pescador de homens. Pedro ainda não era um pescador de homens, mas ele foi chamado a ser um pescador de homens. Talvez Pedro dissesse, Jesus, vamos inverter a ordem. Primeiro você me torna um pescador de homens, e depois eu vou te seguir. Mas ele disse, não é assim no reino. Primeiro você vem. E depois eu te torno. Primeiro você aceita o que eu estou chamando você para fazer. Primeiro você aceita a mensagem sem olhar para o seu bolso, sem olhar para a sua força, sem olhar para a sua capacidade. E depois eu vou transformar você naquilo que eu te chamei para fazer. Aleluia. Eu tenho uma mensagem e eu tenho uma imagem também. Não sei se o pessoal da produção vai poder colocar na tela. Se estiver pronta, coloca por favor. Nós vamos ter um pouquinho de aula de português aqui nesse momento, porque verbo da vida também é cultura, amém? Quando nós falamos em comunicação,
Isso aqui, na verdade, é um diagrama da teoria da comunicação. Se alguém é comunicador, se alguém aqui é professor de português, vai saber muito melhor do que eu, isso que eu estou mostrando aqui. Mas nós precisamos entender que todas as vezes que uma comunicação acontece, e você vai entender o contexto, nós temos um emissor. Diga comigo, emissor. Emissor é a pessoa que está enviando a mensagem, é a fonte da mensagem. Pode ser o falante, pode ser o escritor, pode ser o produtor. Na outra ponta lá verde, nós temos o receptor. Diga comigo, receptor. Receptor é a pessoa que está recebendo a mensagem, é o destinatário daquela mensagem. Pode ser o leitor, pode ser o ouvinte, pode ser você nessa tarde recebendo essa mensagem da parte de Deus. Mas no meio desse processo, nós temos a mensagem em si. Diga comigo, mensagem. Essa mensagem pode ser o texto, pode ser o áudio, pode ser o visual, o conteúdo em si. Agora, além desses três elementos, nós temos também ali em cima o referente ou o contexto. Diga comigo, contexto. Contexto tem a ver com a situação. Contexto tem a ver com o assunto. Se você pega uma mensagem fora de contexto, muitas vezes você não vai conseguir entender o que aquela mensagem está passando para você. Se nós pegarmos um texto, por exemplo, talvez daqui a algumas décadas à frente, e lermos que uma reunião no Congresso Nacional terminou em pizza, como as pessoas no futuro vão entender isso? Nós sabemos o que significa terminar em pizza, quem sabe? Mas se alguém daqui a 10 anos, daqui a 20 anos ler esse mesmo texto, talvez essa pessoa possa pensar, porque as gírias mudam, as expressões mudam, e essa pessoa possa pensar, olha, essa reunião foi tão boa que eles acabaram comendo uma pizza. Tudo deu tão certo, por quê? Porque eles não conseguiram entender o contexto. Agora volta para aquela imagem. Além do contexto, além da mensagem, nós temos também lá embaixo o código. Diga comigo, código. O código é o idioma. Se eu estivesse falando em alemão aqui para você, talvez você não estivesse entendendo a mensagem, porque o código está diferente. Eu posso até falar a mesma coisa que eu estou falando agora, mas falando num idioma diferente, você não vai conseguir entender, a não ser que você saiba que você tenha acesso àquele código. E por último, nós temos o canal. O canal é o meio por onde essa mensagem está passando. Nesse caso, esse canal para você são essas caixas de som, através desse microfone. Quando nós transmitimos o nosso culto, esse canal pode ser um smartphone, pode ser um computador. E talvez você possa pensar, pastor, eu não vim no domingo à noite para assistir uma aula de português. Eu vim no domingo à noite para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você percebe, mas nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Porque quando nós falamos sobre um delay, quando nós falamos sobre um atraso, nós precisamos entender que um atraso pode acontecer por uma falha em cada um desses componentes dessa imagem. E eu quero falar um pouco com você sobre essas coisas. Eu queria falar um pouco primeiro sobre o receptor. Ou seja, eu quero falar um pouco sobre você mesmo. Eu quero falar um pouco sobre quão pronto você está, quão preparado você está para receber as palavras proféticas que Deus tem para você nesse tempo. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, profecia significa o seu futuro visitando o seu presente. O seu futuro é tão certo para Deus, quanto o seu passado é certo para você. Eu vou dizer de novo para você pensar sobre isso. Se eu chegasse aqui para Israel nasceu em Campina Grande. Onde é que você nasceu? Juazeiro. E se eu dissesse que você não nasceu em Juazeiro? Você tem certeza disso? Como é que você tem tanta certeza? Como é que a gente tem tanta certeza do nosso passado? Alguém vai dizer, pastor, eu tenho certeza do meu passado porque eu estive lá. Eu vi, eu experimentei, eu me lembro. Ninguém pode dizer para mim um passado diferente do passado que eu experimentei. Porque o meu passado é certeza para mim. Porque eu estive lá. Agora, entenda uma coisa. O nosso Deus,
não é só onipresente, onipotente, onisciente. Ele é onitemporal. Ele está em todos os tempos. Ele não é o grande eu fui, nem o grande eu serei. Ele sempre é o grande eu sou. Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. E quando Deus traz uma profecia para você, é porque Deus está falando sobre o seu futuro. Ele foi lá no seu futuro. Ele volta para você. E Ele diz, olha, vai acontecer isso com a tua vida. E você diz, como é que você tem tanta certeza? E Ele diz, é porque eu estive lá. Ah, mas não é bem assim, você não está vendo como eu estou agora. Eu estive lá, eu tenho certeza. Profecia é o seu futuro, visitando o seu presente, para falar para você como é que você chega lá onde Ele esteve. Profecia é Deus permitindo que o seu eu do futuro converse um pouco com o seu eu do presente, para dizer, é assim que você vai estar, e é isso que você precisa fazer. Nós estamos recebendo uma mensagem sobre o nosso futuro. Nós estamos recebendo uma mensagem sobre aquilo que Deus quer fazer com essa igreja, sobre aquilo que Deus quer fazer com essa cidade, sobre aquilo que Deus quer fazer com a nossa vida. Agora eu pergunto, como você tem sido como receptor a essa mensagem? Sabe qual é o principal ruído que a gente causa no momento de receber essa mensagem do ponto de vista do receptor? Excesso de passado. Um dos maiores problemas na vida de muitas pessoas para receber as promessas de Deus, para receber as profecias de Deus, se chama excesso de passado. O diabo é um especialista em trabalhar com o teu passado. O diabo é um especialista em trabalhar com aquilo que você já fez, com aquilo que você fez errado, com aquilo que você deveria ter feito. O diabo é um especialista em apontar o dedo para você e dizer, eu sei o que você fez no verão passado. Quando Deus diz, eu quero te usar de uma forma diferente, eu quero fazer uma coisa nova na sua vida, o diabo é o primeiro a chegar perto, porque ele é o acusador dos nossos irmãos, para dizer, você tem certeza que Deus escolheu certo? Tem pessoas mais íntegras do que você, tem pessoas mais comprometidas do que você, tem pessoas mais sérias do que você, tem pessoas mais competentes do que você. Você por um acaso está tentando esquecer de onde você veio? Você por um acaso está tentando esquecer que ninguém no seu bairro nunca fez uma coisa assim? Que ninguém na sua família jamais alcançou essa realização? Você está tentando esquecer por acaso que ninguém na sua cidade faz esse tipo de coisa? Você está tentando esquecer a sua origem? As pessoas são usadas pelo passado muitas vezes para nos paralisar. O próprio Jesus, num certo momento, foi impedido de fazer milagres na sua cidade, porque os receptores estavam intoxicados com excesso de passado. Jesus chegou na sua cidade e as pessoas olhavam para Jesus e não conseguiam ver quem Jesus é, só conseguiam ver quem Jesus era. E eles disseram, esse aí não é o filho do carpinteiro? Ele não brincava com Joãozinho e Pedrinho aqui há 20 anos atrás? Como é que ele quer fazer esses milagres? E a Bíblia diz que ele não pôde fazer grandes milagres naquele lugar. As pessoas vão conhecer você, as pessoas vão rotular você pelo seu passado. As pessoas muitas vezes não vão chamar você pelo nome, vão chamar você da mulher adúltera, vão chamar você da mulher do fluxo de sangue, vão identificar você pelo problema que você está vivendo ou que você viveu, mas você não é o que você fez. Você é o que Jesus conquistou por você na cruz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E se o próprio Deus já esqueceu do seu passado, passado não é a ferramenta de Deus para trabalhar com o teu destino. Se o próprio Deus já esqueceu aquilo que você fez, uma vez que você se arrepende, uma vez que você muda, quem são os outros para apontar para você? Quem é você mesmo para apontar para você e para dizer eu não posso, eu não consigo? Algumas pessoas vão dizer, você está querendo esquecer de onde você veio?
E você vai dizer, é exatamente isso que eu estou fazendo. Esquecendo das coisas que para trás ficam. E prosseguindo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Aleluia, você precisa esquecer para poder avançar. Você precisa largar o passado, porque Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Aleluia, olhe para quem está do seu lado, diga para ele, meu irmão, se esqueça do passado. Não fique lembrando de velhas histórias. Deus está para fazer algo novo. Diga para ele, já está acontecendo. Diga para ele, você não está percebendo. Aleluia! Aleluia! Já está acontecendo. O receptor precisa mudar. Porque se você continua vivendo no passado, você vai procurar Deus no lugar onde Ele estava, não no lugar onde Ele está. As pessoas conviveram 3 anos e meio com Jesus. E então finalmente Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Mas eles ainda estavam acostumados com aquele Jesus em carne. Com aquele Jesus que andava com eles de aldeia em aldeia. E lá vai aquelas mulheres para o túmulo. E um anjo aparece para elas e diz, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que já está vivo? Será que não tem pessoas que estão procurando o Deus certo no lugar errado? Será que não tem pessoas que estão procurando a palavra certa no lugar errado? Será que você não está sendo fiel àquilo que costumava ser exigido de você, não o que está sendo exigido hoje? Porque você cresceu, mas você continua apegado àqueles padrões de fidelidade. Você continua apegado àqueles padrões velhos de disciplina. Mas Deus está dizendo, eu quero mais para você. Talvez o teu nível de leitura da palavra foi muito bom quando você era um novo convertido. Mas agora eu quero que você se aprofunde mais na minha palavra. Talvez a tua vida de oração era maravilhosa e você sente saudades daqueles tempos de oração, porque você tinha uma vida de oração condizente com a fase onde você estava. Mas agora eu tenho níveis mais profundos para você e você insiste em viver no passado. Precisamos esquecer não apenas as coisas ruins, mas até mesmo esquecer algumas coisas boas. Porque muitas vezes o teu maior inimigo para o sucesso de amanhã é o sucesso de ontem. É quando você diz, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Mas Deus está chamando você para fazer diferente. Deus está chamando você para fazer mais. Deus está chamando você para ir além. Aleluia. Eu estou vendo receptores aqui que serão atualizados nessa tarde. Aleluia. Quando o diabo apontar o dedo para você, ele precisa saber que não está mais apontando o dedo para a mesma pessoa. Você não está mais na mesma posição. Você não está mais naquele mesmo nível. Aleluia. Aleluia. Falaram para Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. E ele disse, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus estava dizendo? Se você quer me seguir, saiba de uma coisa, amanhã eu não vou estar onde eu estou hoje. Aleluia, eu estou em movimento. Você vai precisar seguir esse movimento comigo. Aleluia, se você quer seguir o que Deus está fazendo, não o que Deus já fez, você precisa entrar nesse movimento também. Tem algo novo para a sua vida hoje. Aleluia, diga, tem algo novo para a minha vida hoje. Aleluia, aleluia. Precisamos mudar como receptores. Mas nós precisamos estar atentos também ao contexto. Diga comigo, contexto. Contexto tem a ver com as associações. Contexto tem a ver com a influência. Porque a influência que a gente coloca sobre a nossa vida vai determinar a inspiração que vai brotar de nós. Contexto tem a ver com o ambiente onde você está. Porque o ambiente onde você se submete vai determinar os frutos que você vai gerar. É por isso que nós estamos aqui, querido. É tão maravilhoso assistir um culto na internet. Você pode ouvir uma mensagem em áudio, mas nada substitui essa atmosfera. Nada substitui esse estar junto. Porque o contexto faz toda a diferença para a mensagem. Tem pessoas que estão fora de contexto e por causa disso estão atrasados com aquilo que Deus está falando. Estão como aqueles nécios. Talvez você esteja pensando, pastor, mas
Capítulo 2, o que é isso? Eu ainda não entendi, eu ainda estou por fora, eu ainda não consegui captar. Querido, a gente não está falando somente sobre a construção de um novo prédio. A gente está falando sobre a desconstrução de uma mentalidade. De uma mentalidade de vitimismo, de uma mentalidade de pequenez, de uma mentalidade de eu não posso, de não conseguimos. Deus está mudando a história dessa região. Aleluia. Nós demos esse passo porque nós entendemos o contexto do que está acontecendo. Nós mudamos para esse local, nós assinamos esse contrato e aquilo que era 18 milhões, em pouco tempo, 13 milhões já foram embora. Amém? Porque nós entendemos o contexto. Talvez se não tivéssemos entendido o contexto, a gente nunca teria dado esse passo de fé. E a gente estaria dizendo, são 18 milhões. A gente não tem 18 milhões, mas agora já se foram. Aleluia, já se foram 13. Aleluia. Eu vou te dizer, as obras já começaram naquele lugar. Nosso terreno já está nivelado. A avenida 7 de setembro já está sendo duplicada. Talvez você possa ver como alguma obra da prefeitura. Eu já olho para aquilo e eu vejo como obras da igreja. O presidente do nosso país chegou na nossa cidade e, dentre algumas coisas, assinou um decreto. Um dos decretos autorizou um viaduto que vai dar um acesso à avenida da nossa igreja. Talvez você chame de coincidência, mas haviam cerca de 740 coincidências a respeito do lugar onde Jesus ia nascer, da forma que ele ia nascer, da forma que ele ia viver. E as pessoas chamaram esse monte de coincidência de profecia. Você pode chamar de coincidência, mas eu entendo que é um cenário profético que Deus está montando para algo grande que está acontecendo nesse lugar. Aleluia, diga comigo, já está acontecendo. Aleluia, se você não está nesse ambiente, você não vai conseguir captar essa mensagem da forma correta. Mas nós falamos que também existe um canal. Diga comigo, canal. E nós precisamos entender que o canal para a mensagem de Deus, o canal para a profecia de Deus, para as nossas vidas, tem a ver com a nossa atitude, tem a ver com a nossa mentalidade. O canal para as nossas vidas tem a ver com a forma que nós estamos para receber. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Aleluia. Todas as vezes que Deus tem uma mensagem para a nossa vida, essa mensagem vai nos alargar. Aleluia. Todas as vezes que Deus tem uma mensagem para a nossa vida, essa mensagem vai nos desafiar. Se a visão que Deus dá para você não está te intimidando, provavelmente está insultando Deus. Se não é grande demais para você, é porque é pequena demais para Ele. Todas as vezes que Ele fala algo, você vai ser desafiado, você vai ser esticado. Aleluia. Deus está alargando a mentalidade de pessoas nesse lugar. Aleluia. É por isso que eu tenho dito, nesses dias você vai ver grandes empreendedores se levantando dentro dessa igreja. Aleluia. Ideias que vão valer milhões estão nascendo nesse meio. Aleluia. Não se preocupe, querido, se isso te incomoda, se você não concorda, isso não é para você. Continue sentado ouvindo. Eu estou falando para pessoas que não estão apenas entendendo uma mensagem, eu estou falando para pessoas que estão pegando pelo Espírito. Aleluia. Deus está alargando as nossas tendas. Aleluia. Deus está ampliando a nossa mentalidade para coisas grandes estarem acontecendo nesses dias. Aleluia. Agora nós precisamos entender também o código. Nós precisamos entender a linguagem. É interessante porque muitas vezes Jesus chegou para os discípulos e em uma em particular ele disse: por que vocês não entendem a minha linguagem? Muitas vezes parece que as pessoas estão falando um outro idioma quando estão falando da Bíblia para algumas pessoas. Parece que estão falando de outro idioma quando estão falando das coisas do Espírito. A Bíblia diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Agora, é muito perigoso o momento onde as coisas que são loucura para o mundo
começam a ser loucura para você também que é crente. Aleluia. Porque é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é a sabedoria de Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas que não conseguem entender no Espírito, que não conseguem ver na dimensão do Espírito, que não conseguem perceber na dimensão do Espírito, não conseguem entender o código, não conseguem decifrar o código. Eu lembro que há 2 anos atrás eu passei 1 mês no Japão, e passar 1 mês no Japão é uma experiência para mim, que me fez pela primeira vez me sentir um analfabeto. Porque eu não sei absolutamente nada de japonês. Eu precisava andar com um celular, com um aplicativo que traduzia todas as imagens que eu tinha. Eu precisava falar naquele celular em um idioma, para poder ser liberado um som no outro idioma para aquela outra pessoa. E a comunicação ficava no mínimo engraçada, para não dizer constrangedora. Porque eu não conseguia, de uma certa forma, quebrar aquele código. Eu não conseguia traduzir aquela mensagem. E é muito difícil de se comunicar quando você não consegue traduzir a mensagem de alguém. Tem pessoas que não conseguem traduzir Deus. Tem pessoas que não conseguem entender a linguagem de Deus, porque Deus tem um código. Sabe que existe um código na Bíblia que se chama gratidão? Aleluia. Tem pessoas que não conseguem entender a atmosfera do Espírito, porque não conseguem andar debaixo de uma atmosfera de gratidão. 10 leprosos receberam cura. Um voltou para agradecer, e ele recebeu um extra de salvação. Aleluia. Existe um código de honra, e muitas vezes nós não conseguimos decifrar esse código de honra, e não conseguimos receber as coisas de Deus para a nossa vida. Como eu costumo dizer, gratidão tem um poder sobrenatural de curar o seu passado e de liberar o seu futuro. Aleluia. Gratidão faz você não apenas curar o passado. Gratidão faz você celebrar o presente. Gratidão faz você criar o seu futuro. Gratidão é a forma de entrar pelas portas do profético, do sobrenatural, do futuro de Deus para a sua vida. A Bíblia diz: entrai por suas portas com murmurações. Entrai por suas portas perguntando: Deus, por quê? Entrai por suas portas se queixando. Entrai por suas portas com ações de graças. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que conhece o som dos céus. Você conhece o som dos céus? Aleluia. Você conhece o som festivo dos céus? Você conhece o som que Deus está trazendo para você? O profeta Elias disse ao rei Acabe: sobe, come e bebe, porque eu ouço um som de abundante chuva. 3 anos e meio de seca. E alguém, um louco, estava ouvindo um som de abundante chuva. Nos dias de Jesus, o rei Herodes mandou um decreto que iria exterminar, que iria matar todas as crianças de 4 anos para baixo. E de repente chegam uns magos do Oriente, dizendo: olha, a gente ouviu e a gente interpretou os sinais nos céus, que o menino, o Salvador, o Messias, iria nascer nesses dias. Todo mundo falando sobre meninos morrendo. E um grupo de loucos ouviu um som de um menino nascendo. Ouviram o que o profeta Isaías ouviu quando dizia: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como é que eles ouviram isso? Eles não estavam ouvindo somente o repórter. Eles não estavam ouvindo somente as mídias sociais. Eles não estavam ouvindo somente os colegas de trabalho. Eles disseram: nós vimos o sinal no céu. Como é que Eliseu ouviu o som de abundante chuva no momento de seca? Ele não estava ouvindo o som da murmuração do povo, ele estava ouvindo o som dos céus. Chegou a hora de você ouvir o som dos céus. Aleluia. Chegou a hora de você ouvir o som dos céus. Tem um capítulo novo começando nesse lugar. Amém. Chegou a hora de você decifrar esse código. Aleluia. Agora,
Por último, eu queria chamar o grupo de música aqui à frente. Nós precisamos entender que existe também um emissor. É aquele que está levando a mensagem. E eu quero que você entenda, profecia não é apenas Deus vindo do futuro para você. Profecia é você mesmo vindo do futuro para se comunicar com o você do presente. Eu sei que fica difícil de entender isso, mas eu vou dizer isso para você pensar mais uma vez. Profecia é o seu eu do futuro vindo se comunicar com o eu do presente. Profecia é quando o Alexandro, pastor da Bolívia, lá em Santa Cruz de la Sierra, chega para o Alexandro, membro da Igreja Verbo da Vida de Petrolina, e diz: olha, eu já estive lá, eu já estive pastoreando aquela igreja, eu vi aquele povo sendo alcançado pela palavra, eu vi gerações sendo transformadas com o poder do Evangelho, e você aqui do presente precisa ser esse você que eu sou lá no futuro. Aleluia! Tem alguns jovens aqui que tem um você do futuro, como um médico, como um profissional, e dizendo para você, você precisa se esforçar um pouquinho mais para esse concurso que você está se preparando, porque eu sou o você do futuro que Deus permitiu que você visse, para chegar até você e dizer: ei, se esforce um pouco mais. Aleluia! Jesus olhou para Pedro e disse: vinde após mim, e eu te farei um pescador de homens. Sabe o que Jesus fez? Jesus disse para Pedro: olha, está aqui, Pedro, você no futuro, pescador de homens. Você está vendo esse você? Você não pode ser desobediente a esse você. Tem um eu do seu futuro que está dizendo: ei, você pode. Aleluia. Tem um ministro dentro de você dizendo: você pode crescer no ministério. Tem um empresário dentro de você que ainda é um funcionário naquela empresa dizendo: você pode sim abrir a sua empresa. E para a gente poder se comunicar com esse emissor, a gente precisa dar um passo de fé. Porque você vai precisar fazer algo para se comunicar com o você do futuro. Pastor, não estou entendendo muito bem o que você está falando agora. Deixa eu explicar para você de uma ou outra forma. Você se comunica com o seu eu do futuro, fazendo o que o seu eu do presente não conseguiria fazer. Eu vou dizer de novo para você entender. Daniel, na cova dos leões, ele não disse: Senhor, fecha a boca dos leões e eu entro na cova. Não, não. O Senhor disse: entra primeiro e você vai se ver fazendo aquilo que você não conseguiria fazer. Sadraque, Mesaque e Abidenego na fornalha, eles não disseram: Senhor, apaga a força desse fogo e nós vamos entrar aí. Não, 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 entra primeiro e eu vou fazer as coisas acontecerem. Pedro naquele barco viu Jesus. Ele não disse: Senhor, me ensina a flutuar e aí eu vou andando sobre as águas. Não, não, ele disse: pula do barco do jeito que você está e eu vou fazer você caminhar sobre a minha palavra e não somente sobre as águas. Deus falando para Abraão, ele disse: sai da minha terra e da minha parentela, não para uma terra que eu já te mostrei, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Aleluia. Para onde é, Senhor? Ainda vou mostrar, mas você tem que sair agora. Aleluia. Você tem que sair da sua terra. Você tem que sair dessa posição do agora. Tem pessoas que estão sendo chamadas nesse novo capítulo, querido, a fazer o que você nunca fez. Aleluia. A se entregar como você nunca se entregou. Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar a canção que nós cantamos no começo dessa mensagem. Tem um você no seu futuro que Deus está permitindo que você veja. Quando nós estamos perto do Senhor, nós somos atraídos pelo cheiro do nosso futuro. Eliseu se aproximou de Elias e ele sentiu o cheiro do futuro dele. Ele não seria mais um agricultor, ele seria um profeta. Ele conseguiu ver aquele profeta
E ele disse: eu largo tudo que eu estou fazendo agora. Eu queimo os bois, eu queimo as carroças, para ser esse que Deus me mostrou que eu vou ser. Aleluia. Nós já estamos vendo a igreja que nós seremos. Começou um novo tempo. Começou um tempo novo na sua vida. Levante as suas mãos para os céus. Eu queria chamar os diáconos aqui à frente. Nós vamos cear nesse momento. Mas nós vamos cear com essa consciência de futuro. Não vamos permitir que a mensagem de Deus se atrase nas nossas vidas. Aleluia. Escute o que essa canção diz. Algo foi dito para essa geração, algo foi lançado sobre a multidão. O poder do céu está fluindo aqui. Creio que essa palavra vai se cumprir. Algo foi dito para essa geração, algo foi lançado sobre a multidão. O poder do céu está fluindo aqui. Creio que essa palavra vai se cumprir. Ouço o som de tambores, som de rumores. O seu povo se levanta e ocupa o seu lugar. Ouço o som de tambores, som de rumores. O seu povo se levanta e ocupa o seu lugar. O tempo chegou, o ciclo fechou, o capítulo vai começar. O tempo chegou, o ciclo fechou, o capítulo vai começar. O tempo chegou, o ciclo fechou, o capítulo vai começar. O tempo chegou, o ciclo fechou, o capítulo vai começar. Aleluia. Queria chamar o pastor Sócrates, o pastor Israel, para estarem orando pelo pão, pelo vinho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós rendemos graças por esse pão que representa o teu corpo, Senhor, que foi entregue por cada um de nós naquela cruz, Pai. Obrigado, Senhor, porque o castigo que nós não conseguiríamos enfrentar estava sobre o Senhor, e esse castigo nos trouxe paz, nos trouxe saúde, Pai. Nós rendemos graças por esse momento, meu Pai, de memorial, onde nós estamos relembrando tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós damos graças em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós reconhecemos o teu sangue como aquele que purifica as nossas vidas, que nos lava dos nossos pecados. Assim como o Senhor anunciou na sua palavra, este é o sangue da nova aliança, para perdão dos pecados, para a salvação do mundo. E nós recebemos o teu sangue como esse símbolo, como esta marca de aliança que temos contigo, aliança eterna, aliança que nos redime, que nos salva. Nós te louvamos por este momento tão precioso que podemos desfrutar nesse momento em nome de Jesus. Aleluia. Vamos receber os elementos enquanto adoramos ao Senhor. Ele vem, Ele vem, Ele vem. O Senhor, Santo, Santo, Santo de Israel. O Senhor, Ele vem, Ele vem, de Israel. O tempo chegou.
o ciclo fechou, um novo capítulo vai começar. O tempo chegou, o ciclo fechou, um novo capítulo vai começar. O tempo chegou, o ciclo fechou, um novo capítulo vai começar. O tempo chegou, o ciclo fechou, um novo capítulo vai começar. Aleluia, aleluia. Enquanto vocês estão recebendo os elementos da ceia, se tem alguém nesse lugar que nunca entregou a sua vida a Jesus, mas deseja fazer isso nesse momento, se tem alguém que nunca confessou Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, onde você está, eu só preciso que você levante a sua mão bem alto. E eu quero orar por você. Você pode cear junto conosco nessa tarde, nesse comecinho de noite. Você pode fazer parte da família de Deus. Tem alguém nesse lugar que deseja entregar a sua vida a Jesus? Tem uma mão levantada nessa sessão. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Não tenha vergonha. Esse culto foi feito para você. Aleluia. Queremos orar por tua vida, queremos abençoar a tua vida. Aleluia. Mais alguém nesse lugar? Eu quero orar por você. Aleluia. Feche teus olhos. Você vai repetir o que eu vou falar, mas você vai repetir crendo no seu coração. Diz comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu numa cruz pelos meus pecados, e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, e eu decido te seguir e te obedecer todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os conselheiros daqui a pouquinho vão dar algumas orientações importantes para vocês, mas fica aqui com a gente, vocês vão cear juntos conosco também. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tem alguém que ainda não recebeu o pão? Tem alguém que ainda não recebeu o suco representando o sangue de Jesus? Aleluia. Eu queria que você pudesse no seu lugar sair um pouquinho dele para trocar o seu cálice com alguma pessoa da igreja, trocando palavras também com essa pessoa, palavras de comunhão. Você pode liberar uma palavra profética para essa pessoa. Aleluia. Aleluia. Nós vamos fazer isso em memória. Em
memória a um novo capítulo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em memória às coisas grandes que Ele tem para a nossa geração. Em memória àquilo que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz. E nós vamos fazer isso com grande festa. Aleluia. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por esse pão, pelo Teu corpo. Assim como o Teu corpo foi moído por nossos pecados, esse pão vai ser moído nesse momento. Ele vai fazer parte do nosso corpo, nos lembrando que nós somos um contigo e também somos parte do Teu corpo. Vamos todos juntos comer do pão. Eu te agradeço, Senhor, também por esse vinho que representa o Teu sangue, o amor na forma líquida derramado por nossos pecados. Vamos tomar esse cálice de bênção, porque o Senhor tomou o nosso cálice de maldição em nosso lugar. Vamos todos juntos tomar. Aleluia! Jesus, 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 Jesus. Se tem alegria, celebre ao Senhor. Eu ouço o som do povo que levanta e ocupa o seu lugar. Eu sinto o cheiro da chuva, intervenção divina, é só adorar. A profecia liberada transforma o coração, novo capítulo da história, transforma essa nação. Eu faço parte de algo grande, para o bem no sertão, o tempo de avivamento que arrasa a multidão. Eis-nos aqui, Senhor, louvamos a Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, louvamos a Ti, Joga a mãozinha pra cima. Ei! Oh, 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 oh. A glória é do Senhor. A honra é do Senhor. A glória é do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazemos parte do povo mais feliz dessa terra. Aleluia, aleluia. Não sei você, talvez seu pastor esteja um pouquinho rouco agora, mas você não está. Aleluia. Eu acho que você pode dar um glória a Deus mais alegre nesse lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, 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 aleluia. A glória é do Senhor. A honra é do Senhor. A glória é do Senhor. A honra é do aleluia. Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Você pode sentar um instante.